Nesse vídeo eu vou te ensinar 8 regras financeiras que vão te colocar em outro patamar. Na verdade, a última eu vou te falar que é uma ilusão. Muita gente ensina ela aí na internet, mas ela só vai atrapalhar a tua evolução. Aqui nesse canal, a gente sempre fala para quem é apaixonado por aprender, para quem é apaixonado por crescer e quem entende que a presença de Deus é o real sucesso. Então a primeira regra que eu vou te contar é a regra dos 50, 30, 20. O que são esses 50? Você vai pegar o teu orçamento, a tua renda, e 50% você vai investir no quê? Na tua comida, na tua moradia, no teu plano de saúde, no teu condomínio, no teu gás, na tua luz. São as tuas necessidades básicas. 30% você vai colocar gasto com carro, gasto com viagens, gasto com entretenimento, e os outros 20% você vai colocar na sua produção de investimentos, na sua aposentadoria, na sua previdência, que você não vai comprar um fundo, porque você agora é um seguidor do canal do Tio Uli e você sabe que a melhor maneira de você investir para a tua aposentadoria é através de um mix de ações Brasil, ações Estados Unidos e renda fixa, tudo num baixo custo. E isso é o que vai te gerar resultado, diferentemente do que as pessoas falam aí, que é comprar fundos caros, esses que pagam aí taxa de administração de 2% e 20% de taxa de performance, tá bom? Então essa é a regra número 1. Regra número 2 é a regra que todo mundo fala, que é a regra dos 4%, mas aqui no canal do Tio Uli, essa regra virou a regra dos 2%. Isso significa que a gente está falando da regra de quanto você pode gastar do teu patrimônio para viver totalmente de renda. Imagina você nessa praia aqui, ó, barriga para cima, óculos escuros, tomando água de coco, teu coquetel, sem trabalhar. Existem vários artigos acadêmicos que falam que você poderia gastar 4% do teu patrimônio para que isso seja sustentável e que você nunca mais corra o risco de sair desse status de milionário, de renda passiva. Então, vamos fazer aqui uma conta básica. Imagina que você gasta 35 mil reais por mês. Significa que você está com a renda de quem é 1% do Brasil. 35 por mês, a gente está falando de 420 mil reais por ano. E para isso, você vai precisar de 10 milhões de reais. Então, se 35 mil reais é a quantia que permite que você viva da vida que você quer, vida boa, vida com conforto, vida sem limitações, 10 milhões de reais seria o valor, segundo os artigos acadêmicos. Mas eu aqui, primeiro, não acho que ninguém deve se aposentar e ter esse estilo de vida, porque se você é produtivo, é uma questão de princípio, você gerar resultado e aí abençoar a vida de outras pessoas. Vai trabalhar no teu propósito, vai trabalhar com aquilo que você ama, que é exatamente o que eu faço. Eu poderia estar vivendo essa vida, mas eu prefiro estar aqui investindo o meu tempo para transferir conhecimento para as pessoas que não têm acesso a esse conhecimento e ficam escutando mensagens com muita agenda oculta das instituições financeiras. Então, dentro desse meu exemplo aí, você precisaria de 20 milhões de reais. Para viver esse estilo de vida que o Tio Uli vive, morar na frente da praia, com casa própria, viajar 4 vezes por ano para o exterior, ter esposa que vai na Zara toda sexta-feira, filha que estuda na escola que quiser, ainda vive aí jantando todo dia, pedindo iFood, essas coisas, eu gasto aqui por volta de 100 mil reais, né? Então, para ter esse estilo de vida que eu tenho, você necessitaria, dentro da regra dos 2% que eu sigo, de 60 milhões de reais de patrimônio, tá bom? Aí é claro, não seja aquela pessoa que só porque tem dinheiro para ser um alucinado, é um alucinado. Lembra de um aprendizado que o pai do meu melhor amigo me deu, né? Nunca faça com 2 aquilo que você pode fazer com 1. Então, regra dos 2% é a regra número 2. A regra número 3 que você tem que saber sobre finanças é a regra dos 72. O que é a regra dos 72? Quer descobrir
quanto tempo você demoraria para dobrar o teu capital? E lembrando, se existe um canal que é especializado em dobrar o capital, é o canal do Tiuli. A gente mostra como é que você pode dobrar o teu capital em menos de 30 dias através das tendências. E vamos lembrar, né? Isso acontece dentro de um percentual limitado do teu patrimônio, para que a gente não esteja fazendo uma aventura. Mas a regra é basicamente o seguinte: pega 72, divide pela taxa de retorno que você tem. Então, se você tem uma taxa de retorno de 10% ao ano, significa que em 7,2 anos você vai dobrar o teu capital através dos juros compostos. Vamos lembrar que juro composto é aquilo que você faz o teu dinheiro crescer numa bola de neve, onde os lucros são reinvestidos, e isso faz com que você faça o dinheiro trabalhar para você, aquela que o Einstein chamou de a oitava maravilha do mundo, né? Só para a gente ajustar aqui ainda mais esse exemplo, se você ganha 20% por ano, e é isso que eu busco com os meus alunos da Master Business, você está falando de dobrar o teu capital em 3,6 anos, né? E aí isso acelera sonhos. Estamos falando aí de gente que tem mais de 500 mil reais, que nunca se imaginou, por exemplo, ter esse patrimônio de 20 milhões de reais para viver essa vida dos 2% que eu falei anteriormente. Tem gente que nunca imaginou que poderia ter carro importado, casa na praia, poderia viajar com toda a família para os Estados Unidos, para a Europa e viver a vida realmente dos sonhos, vida de novela. Isso é possível. E a maneira mais previsível de você alcançar isso é dominando as 5 dimensões que eu falo dentro da Master Business, tá? Agora a gente vai falar da regra número 4. A regra número 4, ela fala do quê? Se você tem que pegar um empréstimo para comprar um carro, para comprar um bem que ele vai depreciar ao longo do tempo, isso aí serve também para quem quer ter uma lancha. Tive aí um aluno da Master Business que eu atendi essa semana, que ele fala que o sonho dele é ter lancha. Se você quer ter um carro, você tem que pensar da seguinte maneira, tá? Você tem que ter o pagamento mínimo de 20%. Essa regra é a 20, 4, 10. 20% é o pagamento mínimo. Você vai ter que financiar isso em no máximo 4 anos. Então, 20% é o mínimo. Carro de 1 milhão, você vai dar 200 mil de entrada. Você vai pagar isso durante 4 anos. E essa prestação, ela não pode ser mais do que 10% da tua renda total. Então, vamos pensar aqui. Aqui no Brasil, para você ser 0,01% da população, você tem que ganhar mais que 95 mil reais, tá? E eu já te falo, se você acha que 95 mil reais é muito dinheiro, você está enganado. Ou pelo menos você não está vivendo em São Paulo ou no Rio, porque esse valor que parece ser muito, e a galera até gosta de me hatear quando eu falo isso, ele não é muito, na real, tá? Mas vamos fazer essa conta aqui. 10% de 95 mil reais é 9.500 reais. Essa prestação, ela tem que pagar os 80% restantes desse carro, dessa lancha, desse jet ski, dessa moto, em 4 anos. Cabe? Beleza. Não cabe? Espera um pouco. Lembra, existe uma expressão do Donald Campbell chamada da esteira hedonística, onde as pessoas elas estão se movimentando para frente, sem sair do lugar, buscando prazeres. E quando você quer adiantar esses sonhos sem ter a musculatura, a envergadura financeira para fazer isso, você está abrindo mão de algo lá na frente. E para com essa história, no longo prazo todo mundo vai estar morto, no longo prazo dinheiro, caixão não tem gaveta. Cara, eu parto da premissa, eu faço meus planos como se eu fosse viver 100 anos. Se eu viver mais 100 anos, pô, maneiro, vou ter de sobra. Se eu não viver 100 anos, foi isso que eu busquei a minha vida inteira, tá bom? Vamos para a regra número 5. Regra número 5 é a regra do aluguel. E a regra do aluguel é a regra onde o teu aluguel ele não pode ultrapassar 25% da tua renda, né? Então, a tua renda ela tem que ser no máximo 4 vezes o valor do teu aluguel. E eu estou falando do aluguel como um custo de moradia. Isso inclui condomínio,
Isso inclui IPTU também. Então, vamos dizer que você tem um aluguel de 25 mil reais, você tem que ter uma renda de 100 mil reais, né? E o que eu alugo com 25 mil reais? Se você for para o interior aí, vou até mencionar um exemplo de um amigo que aluga a casa dele, ele tem dinheiro para ter a casa própria, mas ele, claro, está usando a metodologia da Master Business, então faz muito mais sentido ele investir esse dinheiro e pagar o aluguel, porque ele também tem uma renda ativa do trabalho dele. Então, ele paga esses 25 mil de aluguel, mora numa casa linda de 3 andares, piscina, terreno grande, lugar seguro dentro de um condomínio top. Esse condomínio, olha só esse detalhe disso que eu vou contar, tem galera rica também morando junto, então ele faz de relacionamento dentro desse condomínio, que gera ainda mais negócio, né? As pessoas hoje falam muito de masterminds, grupos de conexão. As pessoas mais ricas que eu conheci eram pessoas que moravam perto de mim, para que só o meu condomínio mais o IPTU é 20 mil reais por mês, tá? Então isso faz uma seleção, e aí é claro, meus vizinhos aqui tem jato, tem helicóptero, tem casa fora do Brasil, então não entenda isso somente como um gasto, às vezes é um investimento, e esse é um investimento de pessoas que estão olhando nas possibilidades do que pode acontecer através dos relacionamentos, com quem os teus filhos vão andar. Eu não sou uma pessoa dinheirista que, meu filho só pode andar com rico, não. Eu acho importante ter essa diversidade, tá? Mas é claro, normalmente a gente vai receber oportunidades, propostas de trabalho, propostas de sociedade das pessoas que estão vivendo num círculo de 5 quilômetros de onde a gente está no trabalho e da casa. Então, se você não for intencional e estratégico nisso, você está desperdiçando recursos, beleza? Então, é a regra do teu aluguel ser no máximo 25% do teu custo de ocupação da tua casa. Se você tem casa própria, você vai botar um aluguel para esse teu imóvel e isso tem que caber dentro dessa lógica, tá bom? Agora, eu vou falar da regra número 6. A regra número 6, ela fala sobre a tua reserva de emergência, tá? E aí eu vou contextualizar um pouco dessa regra, porque existem duas visões sobre isso. Tem uma visão que fala que se você tem reserva de emergência, você já está plantando na tua cabeça um cenário onde você vai ter uma emergência e você vai precisar disso. Aí tem gente que é contra ter reserva de emergência. Eu já olho para a história de José na Bíblia. Então José, para quem não conhece, foi vendido lá como escravo pelos irmãos dele, foi lá para a casa de Potifar, depois a mulher de Potifar acusou ele de assédio sexual, nos tempos modernos seria isso, né? E aí ele foi preso. Dentro da cadeia, ele interpretou um sonho do faraó, que era sobre vacas que comiam as outras vacas, e ele interpretou que isso seriam 7 anos de abundância e 7 anos de seca no Egito. E aí o faraó, mas quem é que vai administrar isso? Vai ser você, José. E aí o José pegou os excedentes de produção e na época das vacas magras, né, da seca, da época que não tinha colheita, o Egito vendia isso para os vizinhos e a partir disso ficou ainda mais próspero. Então a Bíblia mostra que existem ciclos na economia e quem é estratégico, quem sabe se programar, acaba transformando isso num ambiente vantajoso, numa oportunidade. E aí, tem muita gente que fala, olha, tem que ter 3 meses na reserva de emergência. Tem gente que fala que tem que ter 6 meses na reserva de emergência. Eu falo 12 meses, tá? E esses 12 meses, eles têm que estar num Tesouro Selic, caso você tenha as tuas contas em real, ou num título do governo americano de baixa volatilidade, baixo sobe e desce, se você fizer as tuas contas em dólar. E eu tenho uma história importante sobre isso, porque quando eu falava, 12 meses, muita gente me criticava, tu é muito exagerado, Túlio. Aí veio aquele período lá de 2020, né? E eu tenho um aluno chamado Lisandro, que ele, grande amigo, era aluno, virou amigo, e ele me escutou. E até hoje ele é muito grato. Por quê? Porque naquele período ele prosperou muito, exatamente porque ele escutou esse meu conselho, de ser ainda mais precavido, conservador. E vamos lembrar, quando a gente está falando do Brasil, a gente está falando de uma taxa de juros altíssima. O teu dinheiro ele não vai estar na poupança, ele não vai estar parado. Você vai estar rendendo ele a uma taxa que
é muito elevado em relação ao mundo, né? E aí, isso vai compor a tua carteira, você vai ter a tua renda variável, você vai ter as tuas tendências, que você vai precisar de pouco dinheiro para dobrar o capital, e isso vai aumentar muito a tua rentabilidade, vai buscar os teus mais de 20% se você estiver executando aí a estratégia das 5 dimensões da Master Business. Regra número 7. Regra número 7 é a regra de investimento, que é a seguinte. É a regra de 2 vezes investimento, né? A cada R$1 que você gasta com luxo, com besteira, vamos falar que é investir na carne? Cada R$1 que você investe na carne, você investe R$2 no teu futuro. Então, se você vai comprar um relógio, então, tô falando aqui, ó, desse relógio, esse Rolex aqui me custou 350 mil reais. Hoje, com a valorização do ouro, acho que ele vale uns 500, tá? Então, para comprar esse Rolex de 350, eu tive que fazer um aporte de 700 mil reais, né? Por quê? Isso significa que você pode ter as coisas, você não precisa ser aquele muquirana, você não precisa ser aquela pessoa que não desfruta de nada. Se você tiver uma regrinha e isso foi equilibrado, isso fica sustentável. E aí você não fica naquele sentimento de culpa, porque eu tenho pessoas aqui dentro do ecossistema, principalmente pessoas que vieram de uma origem muito humilde, que elas se sentem culpadas, elas têm medo, insegurança de gastar e desfrutar. E às vezes isso significa que ela pode viajar com a família para Disney, não vai, que ela pode viajar com um cônjuge para França, para Paris, não vai, que ela pode ir para o Nordeste, não vai, ela pode ter um carro melhor e não compra, tudo isso porque não tem uma clareza mental dessas regrinhas, beleza? Então essa foi a 7ª regra. Cada R$1 que você gasta na carne, você bota 2 nos teus investimentos futuros. E a 8ª regra, que é uma regra que eu não concordo, que é uma regra que eu acho que acaba limitando o futuro financeiro de muita gente, é a regra do 100 menos a tua idade, é o que você tem que ter de renda variável na tua carteira, né? Então eu sou contra essa regra, eu não apoio essa regra, mas muita gente acaba falando dela aí na internet, é por isso que eu trouxe, e para falar, não caia nessa armadilha. Por quê? Imagina que você tem 20 anos, se você tem 20 anos, você deveria ter 20% da tua carteira em renda fixa e 80% em renda variável. Se você envelhece, vai para 50 anos, você deveria ter 50 anos na renda, 50% na renda variável, 50% na renda fixa. Aí você vai para 80 anos, você deveria ter 80% na renda fixa e 20% na renda variável. Mas pensa comigo, Warren Buffett está agora com 95 anos, significa que ele deveria ter 95% do dinheiro dele na renda fixa e 5% em renda variável. Mas pensa de maneira sensata comigo. Pô, se você é investidor, você vai conhecendo, vai se aprimorando, vai investindo em você, vai desenvolvendo experiência. Pô, quanto mais o tempo passar, mais você deveria ter renda variável, porque aí você vai aumentar a expectativa de retorno da tua carteira. Então, essa conta não tem sentido, né? Eu sei que as pessoas vão argumentar, mas quando você tem 70, 75, 80 anos, você não pode lidar com a possibilidade do mercado cair 50%, tá? Então, eu não estou falando aqui para ninguém. Eu acho que meu seguidor aqui com mais idade vai ter 75 anos, tá? Se tiver alguém com mais de 75 anos, comenta aqui embaixo que eu quero te conhecer. Tem o Gilberto Laurentin, Gilberto Laurentin, acho que ele tem 77, meu aluno da Master Business, tá? Cara, mas aí já tem tanto patrimônio, já tem tanta experiência, e aí, é claro, tá comigo na Master Business, que a gente sabe montar uma carteira que vai manter um retorno alto, vai ter renda variável e vai te dar proteção. Porque quando você sabe a diferença entre pulverizar e diversificar, você não cai nessas armadilhas, nessas simplificações que as pessoas querem fazer, porque é muito bonitinho. No final das contas, ignora essa ideia. Sempre é bom ter um portfólio racional, um portfólio que vai entregar aí um retorno acima de 2, 2,5% ao mês. É claro que isso vai acontecer ao longo do tempo. E quando você está executando essa carteira através das 5 dimensões, que é embasado em vários artigos acadêmicos ganhadores de prêmio Nobel, você tem a racionalidade, você tem o apoio de alguém com experiência que vai te dar mais
estabilidade emocional, e é exatamente isso que eu ajudo as pessoas dentro da Master Business. Se você tem interesse em participar da Master Business, você precisa ter mais de 500 mil reais de patrimônio, e o próximo passo que você tem que dar é digitar MB aqui nos comentários, seja você vendo esse vídeo aqui no YouTube, no Instagram ou em outra plataforma, digita MB que eu vou entrar pessoalmente em contato com você pra gente marcar uma conversa, entender aí a tua situação e como que eu posso te ajudar. Lembrando, esse canal aqui é para quem é apaixonado por crescer, aprender e para quem admite que o maior sucesso que você pode experimentar na tua vida é viver na presença de Deus. Deus te abençoe e é só começo.